bom vê-los aqui novamente. Hoje não era eu que ia dar aula, eu quero deixar aqui claro, tá? Ia ser o Digníssimo, só que a gente trocou. E eu não sei se vocês viram esse mês do que a gente vai falar. A gente botou no Instagram. Chegou a botar, não botou no Instagram? Botou. E antes de começar eu queria orar. Obrigada, amor. Eu queria orar com vocês. E hoje não vai ser uma pegada muito aula, não. A gente vai fazer um dinamismo aqui, mas vai ter uma parte que é uma coisa que eu não costumo muito fazer, que é pregação. Tá? Vai ser mais voltado para a pregação. E eu fui desafiada a escrever em pontos, o que é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito controladora. Então, eu escrevo tudo que eu vou falar. Então, para mim, o desafio foi realmente deixar Deus agir aqui, ó, sem a minha interferência. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa noite, por termos a liberdade, Pai, de estarmos na Tua casa, de exercer, Senhor, a nossa fé. Queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pela liberdade de nos expressarmos na Tua presença. Quero te pedir, Senhor, que eu diminua e que Tu cresças e que tudo que venha a sair, Senhor, desse lugar, Pai, desse microfone, desse púlpito, Senhor, seja de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua voz, muito menos de mim, muito mais de Ti, que os nossos corações, Senhor, seja um solo fértil para receber a Tua palavra e que ela venha florescer e dar muitos frutos, Pai, para que possamos implementar o Teu reino nessa terra, para que o Senhor venha nos buscar. É o que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí eu quero pedir para o Eduardo passar o microfone, que eu vou perguntar, é bem simples. O que vocês entendem quem é Jesus? Quem pode falar assim? Pode ser uma palavra, uma frase, não estou avaliando, tá? Não sou nem ninguém para avaliar. Quem é Jesus para você? Para mim é tudo. Tudo. Next. É amor. Jesus é amor. É uma pessoa, né? Uma pessoa. Jesus é amor, uma pessoa, tudo. Autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Terra. Oh, meu Pai. Caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Glória a Deus. Cuidado. Salvador. Oh, glória. Vitor Hugo, eu te dei aula na videira. Eu vou te dar um... Ai, Vitor Hugo. Sério. Pão da... Olha se não é Deus, meu Deus. Oh, Senhor. Tá com fome, Jane? Mais alguém? Alguém tem uma opinião formada de quem é Jesus? É Salvador do mundo. Salvador do mundo. Não, Lucas. Bondade. Justiça. Ó, glória. Meu Deus. Terra. Obrigada, Eduardo. Não. Fica aí, sentadinho. Então, a gente vai falar sobre o eu sou, né? Jesus é relatado no Evangelho de João. Jesus falando 7 vezes, eu sou. Eu sou o pão da vida, como a Camila falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou... Mais outra eu sou aí, que eu esqueci. Eu sou a luz do mundo, que inclusive é minha aula hoje, olha. Enfim, ele vai falar 7, eu sou. E aí, o que Jesus é pra gente? Normalmente, a gente tenta definir quem é Jesus através das nossas experiências. Se a gente não parar para ler a Bíblia, a gente vai projetar em Jesus as nossas necessidades, as nossas vivências, os nossos traumas. Então, a gente cria um Jesus para a gente. Se a gente parasse para perguntar quem é Jesus
para todo mundo, cada pessoa vai ter uma visão de quem é Jesus, podendo estar na Bíblia ou não. Por exemplo, eu posso dizer que Jesus, ele é o meu Salvador. Isso aqui está na Bíblia. Mas outra pessoa que não conhece Jesus pode falar, Jesus, ele é amor. Porque ela entende que pela história de Jesus, ele fez um sacrifício de amor. Então, cada um vai projetar aquilo que acredita ou que espera que seja a pessoa de Jesus. E a gente cria um ideal. Só que o fato é que a Bíblia diz quem ele é. Jesus, ele diz quem ele é. E o Evangelho de João, ele é muito interessante porque ele não entra nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Aqueles livros que falam as mesmas coisas, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Se você ver, eles só estão em ordens diferentes e as maneiras de falar diferentes. João é totalmente diferente, quase não entra na Bíblia. Por quê? João, ele traz a imagem de Jesus como o Filho de Deus, como Deus e como homem. A gente vai ver que Lucas tem uma definição diferente, tem uma finalidade diferente, assim como Marcos e assim como Mateus. Mas João tem um olhar muito específico para Jesus. João, ele era tão próximo de Jesus que mesmo que ele não tenha sido escolhido por Cristo para ser o fundador da igreja como Pedro foi, ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? O discípulo do amor, o discípulo amado. Por quê? Ele vai falar muito do amor de Jesus. Se a gente entrar no livro dele de João, qual é o versículo áureo da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente for ler as cartas, ele vai falar, amem uns aos outros, assim vocês vão transparecer quem é Cristo. Amem a igreja, amem ao seu próximo. João é o discípulo do amor. E ele fala que ele era amado por Deus, que ele era amado por Jesus. E nisso não tem mentira. Não é vanglória e não é que ele fosse melhor do que os outros discípulos. Mas ele provou de uma parte que ele escolheu. Ele escolheu ficar mais próximo de Jesus. Então, ele experimentou e observou algo que talvez os outros não tenham observado. Então, João, ele vai falar desses 7 eu sou. Então, para a gente saber de fato quem é Deus, a única forma segura é lendo a Bíblia, onde ele mesmo se autodeclara. Então, ele se autodefinindo, a gente sabe que aquilo é. Por quê? Se eu falar assim, numa aula minha, falar, eu acho que Jesus desconsidera o que eu estou falando. Por quê? Eu não posso achar nada. Ele já se declarou, ele já é. Eu acho que Jesus era assim. Não, eu não acho. Eu, Silvia, não posso achar nada. Ele é. O que ele é? É aquilo que a Bíblia diz quem ele é. E Jesus deixa claro nesses 7 eu sou. E por que o eu sou, ele é tão importante? Jesus, ele faz um link muito importante para os judeus naquela época. Lá no início, a gente vê na história de Moisés que ele conversa com a sarça ardente. Ele já tinha fugido do Egito, e aí ele está lá, e Deus fala com ele, fala assim, Moisés, você vai lá voltar para o Egito, e você vai libertar o meu povo. E você vai fazer isso, isso e isso. E aí ele vai falar assim, tá bom, mas eu vou falar que eu estou indo no nome de quem? Porque naquela época, o Egito, ele tinha muitos deuses. Então, para ele falar para um egípcio, ele tinha que falar, não, o deus tal, Osíris, não sei quem, não. Ele falou assim, Deus fala para ele, você vai dizer que o eu sou te enviou. Todo mundo já leu isso? Ou já ouviu falar isso? Ouviu no Príncipe do Egito? Vocês já viram o Príncipe do Egito? É muito bom. Aí ele fala, eu sou. Esse eu sou em hebraico significa Yahvé, o que a gente traduziu como Jeová, bem aportuguesado mesmo. Então, em hebraico é Yahvé. E esse nome ficou tão emblemático para aquele povo, tão sagrado, que eles não falam esse nome. Então, eles chamam de meu Senhor, porque o nome de Deus é tão santo que eles não podem pronunciar. Então, quando Jesus fala assim, eu sou, ele faz um link com quem? Com Deus. Ele está revelando que ele, sim, é Deus, como Yahvé, que libertou
o povo da escravidão do Egito. E ali, naquele momento, o povo ele estava passando por um novo cativeiro. Agora era do Império Romano. Então, eles estavam em busca de um libertador. A gente sempre fala isso, que essa época de Jesus, ele estava buscando um libertador. Então, quando ele fala assim, eu sou, ele fala assim, eu sou o Deus que te libertou lá do Império Egípcio. Eu sou o Deus que proveu para vocês o alimento. Fui eu que dei para vocês a terra prometida. Fui eu que prometi um Salvador encarnado e eu estou aqui. Então, quando ele fala eu sou, não é que nem o nosso verbo, uma frase, que nem a gente acha. Para eles tinha um significado muito importante. Então, a gente vai ver Jesus se revelando como Deus em João, através desses eu sou, que é o que a gente vai trabalhar durante esse mês. E hoje eu vou falar de dois eu sou, que é o pão da vida e a luz do mundo. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia ou anotassem, está em João 6, a primeira multiplicação dos pães. E esse milagre, ele está nos outros evangelhos também, tá? Um breve resumo. Aqui Jesus estava pregando, a galera foi atrás. Conta-se que eram 10 mil homens, né? 10 mil homens. Não se contavam mulheres e crianças, então poderia ter ali por mais ou menos 20 mil a 25 mil pessoas. João 6. E aí, aqui, meio que Jesus fala assim, tá, acabou, galera. Hora de ir para casa. Só que eles estavam muito longe de casa. E aí não ia dar tempo deles... 5 mil? Então era 5 mil. E depois... E era por volta de 20. Eu sabia que eram os 20, mas não lembrava o outro. E aí o que aconteceu? Jesus falou, poxa, mas não vai dar tempo dessa galera chegar num vilarejo para comer. E os discípulos falaram, Jesus, a galera tá com fome. E ele falou assim, tem alguma coisa? Aí os discípulos falaram assim, Jesus, nem se a gente juntar o dinheiro de um ano inteiro de trabalho, a gente vai pagar comida para essa galera. Não tem como. E aí meio que André vai lá e fala assim, mas tem um menininho ali com 5 pães e 2 peixes. Eu leio isso com uma ironia, que eu falo assim, né, ele tá de brincadeira, né, que ele falou isso. Mas Jesus fala, então chama lá, pega. E aí ele multiplica aqueles pães e aqueles peixes, a história a gente conhece, e sobram 12 cestos ainda. Então ele alimenta uma multidão e ainda sobra 12 cestos, o que também é muito específico naquele contexto histórico, porque aquela galera estava num deserto e eles receberam pão, milagrosamente, assim como o povo do Egito, que saiu do cativeiro do Egito, e recebia maná do céu. Quando Moisés, ele vai falar, Deus, a galera está com fome, vem maná do céu. Então, eles fazem esse link. E outra, além disso, ainda tem a questão dos 12 cestos. Cada cesto representa uma tribo de Israel. Todo o número 12 que é falado para esse povo remete sempre às 12 tribos. Então, ali eles falaram, Salvador. É ele. Ele veio para nos libertar. Então, a gente vai pegar ele, e a galera começou a conversar e falou assim, vamos levar ele para ele assumir o trono. É ele que veio para nos libertar. E aí Jesus ouve, mete pé. No dia seguinte, essa galera vai à procura de Jesus, acha Jesus e aí começa, então, um sermão bem maneiro que Jesus deu nessa galera. A gente vê muito Jesus indo de encontro, né, com os fariseus, os saduceus e aquela galera clérica. Mas aqui a gente vai ver Jesus também indo de encontro com os seus seguidores. E aí lá no versículo 25, fala assim, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?
Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que lhe enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer do pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhe dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aí, a gente vê esse embate de Jesus com o povo, e logo depois, se vocês seguirem, vai ver que muitas pessoas abandonaram Jesus, e Jesus vira para os discípulos e fala assim: e aí, vai querer ir também? Pode ir. Por quê? Aqui, o que aconteceu aqui é, as pessoas queriam satisfazer as necessidades delas. E trazendo para a nossa vida, qual é o nosso pão? Qual tem sido o nosso pão? Será que a gente tem buscado Jesus por ser quem Ele é, por Ele ser o Filho de Deus que nos trouxe salvação, que nos trouxe a possibilidade de vida eterna? Ou será que a gente está projetando em Jesus alguma necessidade nossa? Às vezes a gente está aqui, na presença de Deus, e a gente sente muita presença de Deus. E a gente fala: caramba, Jesus está aqui, Ele está me ouvindo, vou aproveitar para pedir. Quando, na verdade, a gente tem que sentir a presença de Deus e louvar, e engrandecer, e falar: Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje eu posso sentir sua presença. Muito obrigada porque eu tenho livre acesso. Muito obrigada porque eu não tenho mais a condenação eterna na minha vida. Então, a gente projeta em Jesus o nosso pão, a nossa necessidade. Lá em Êxodo, o que o pessoal estava fazendo? Teve o maná, a galera estava guardando. Por que eles estavam guardando? Não sei se da manhã vai ter. Só que aqui a gente vai ver que Jesus fala o seguinte: vocês têm que crer. Eles perguntam: Senhor, qual a obra que eu tenho que fazer? Às vezes a gente está aqui fazendo um monte de coisa na igreja porque a gente acha que vai merecer alguma coisa. Obrigada. A gente acha que vai merecer, mas a salvação se chama graça. Não é por merecimento. No final de tudo, não importa se a gente fez ou não. O que importa é a salvação se a gente reconheceu Ele de fato como Senhor e Salvador. Só que esse fato de a gente crer e reconhecê-lo como Senhor e Salvador faz com que a gente faça. É uma via de mão dupla, é reconhecimento, é relacionamento. Então aqui Jesus fala assim, o que precisa é que vocês creiam em mim. Não adianta eu falar assim, Joãozinho, sobe nessa cadeira, se você pular, eu te seguro, tu acredita? Ele vai falar assim: acredito, então pula. Não. Então ele não acredita. Ele não crê. E aí, o que vai fazer a diferença? É de fato crer. Quando o povo ele está guardando o pão, quando ele está guardando o maná, ele está dizendo que não crê em Deus, que ele não crê que Deus vai dar provisão no dia seguinte. Então, às vezes, a gente acha que a gente está vindo para a igreja porque é aqui que a gente se sente confortável, porque é aqui que a gente ouve o que a gente quer, que é aqui que a gente tem paz, em casa não. Então, aí eu vou para a igreja na outra semana. Porque não é em casa que eu busco, então eu vou para lá para buscar, porque vão buscar por mim. Só que não foi para isso que a gente foi chamado. Aqui Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. E como a gente se alimenta do pão da vida? Buscando. Lendo quem Ele é sabendo quem Ele é, se enchendo de quem Ele é. E isso ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer por mim. Depende da gente. Então, quando Jesus ele dá esse sermão aqui para o povo, falando assim: eu não vim abrir uma padaria no deserto, tá? Porque o que as pessoas queriam era que Jesus abrisse uma padaria no deserto. Quando tu escolhe uma padaria para comprar pão, você compra pelo padeiro ou pelo pão? A gente nem sabe quem é o padeiro. As pessoas não estavam ali por Jesus, elas estavam pelo pão. Elas estavam ali porque elas seriam alimentadas. Mas elas não queriam um alimento que era para sempre. Eu, quando compro o pão lá perto de casa, eu vou porque a padaria é muito boa. Tenho 2 padarias, uma em cada extremo. Só que eu não conheço quem é o padeiro, mas eu sei que aquilo ali é muito bom. É claro que, ao longo do nosso relacionamento, Jesus vai nos presentear com coisas muito boas, mas essa não é a finalidade.
A finalidade é o relacionamento que teremos com Ele. Essa é a finalidade, esse é o objetivo. Não tem obras que a gente possa fazer. Aqui a gente vê uma galera que falou, tá bom, Jesus, então o que eu faço para você me mostrar um milagre? Cara, eles viram um milagre ontem. Quantas vezes a gente vê um milagre e ainda duvida de Jesus? Ainda duvida de Deus, ainda duvida daquilo que Ele pode fazer. Se a gente parar para sentar com qualquer desviado, eles vão ter longuíssimas histórias para falar para vocês de testemunho. Mas por que eles estão lá fora? Quantas vezes a gente se depara e fala assim, não dá, é impossível, não dá, e você tenta fazer com as suas mãos, sabendo que não dá, só dá se Ele quiser. E graças a Deus, muita coisa Ele não faz. Porque a gente é burro. A gente acha que a nossa vontade é certa, só que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a nossa não. Se a gente pega lá no Aladim, não tem quando o Aladim pega a lâmpada, esfrega e sai o gênio? Ele tem direito ao quê? 3 pedidos, certo? Só que se ele fosse esperto, ele ia falar, gênio, qual pedido eu tenho que fazer? Porque quem é o gênio? O gênio. Ele é burro. Gente, o gênio é o quê? É uma pessoa com a inteligência fora do normal. Agora, eu que não tenho uma inteligência fora do normal, vou falar pro gênio fazer o que eu quero? Eu sou burra, gente. Eu vou querer fazer a minha vontade, a minha carne. Querendo ou não, por mais que eu saiba o que está escrito aqui, eu não sei na totalidade, porque Deus é infinito. Jesus é infinito. E isso daqui se revela cada dia de uma maneira diferente. Da mesma maneira que o pão caía lá no deserto todos os dias, Deus tem um alimento diferente para você todos os dias. E para mim também. Só que a gente projeta. A gente quer que Ele faça nossas vontades, a gente quer que Ele seja gênio. A gente quer que Ele faça tudo o que a gente quer. E não é sobre isso. Quando a gente entender que o verdadeiro evangelho, que o verdadeiro servir é a gente aceitar quem Ele é e aquilo que Ele tem para a nossa vida, o mais está ótimo. Porque a gente não sabe nem como é que vai ser a nossa vida amanhã. A gente está vendo, e eu vi isso numa pregação hoje, quando eu estava estudando sobre o tema, que o pastor falou que a gente vem passando por esses momentos da busca do pão. Ele falou uma coisa muito interessante, que nos anos 70, as pessoas eram muito pobres aqui no Brasil, né? Ele é do Nordeste. E aí ele falou que, quando as pessoas iam para a igreja buscar cura e libertação, eles eram libertos, então, eram libertos do vício. Então, o pai de família, em vez de gastar o dinheiro dele no bar, na boca de fumo, botava o dinheiro em casa. Então, para eles, aquilo era um milagre. Então, eles começavam a ir nas igrejas. Então, eu vou numa outra igreja que agora tem outro milagre. Agora eu vou em outra igreja que tem um milagre. Agora eu vou em outra igreja que tem um milagre. Nos anos 90, surge o quê? O consumismo exacerbado. A gente já vivia num consumismo mas cada vez maior. A gente consome cada vez mais. A gente consome tecnologia, a gente consome produto. Só que nada satisfaz. Por quê? A gente acha que se a gente ganhar R$2.000, vai estar feliz. Aí a gente vê que não, dá para estar mais. R$4.000, mas a gente não está feliz, porque dá para ter mais. E isso cria ansiedade. E a gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Então, a gente começa a ouvir a igreja falar sobre teoria da prosperidade. A Bíblia diz que nós temos prosperidade em Cristo. Só que essa prosperidade é num todo. Só que se segmentou. Por quê? Aquelas pessoas eram necessitadas de ouvir isso. Então, se você tiver um carro, você é abençoado. Mas se você não tiver, então a sua fé é o problema. Mas Deus não é um Deus material. Ele não vai deixar de ser Deus porque você passou ou não numa faculdade, porque você ganhou ou não um celular novo. Ele vai continuar sendo Deus. Porque os planos dele são muito maiores do que isso. E aí hoje, o que a gente vê? Qual é o problema da nossa geração? Uma geração que depois do consumismo, e muito ansiosa, a gente quer o quê? Ser acolhido, a gente quer ser entendido, a gente quer ser amado. Então, a gente está numa sala hoje totalmente estruturada. E a gente vai nas igrejas totalmente estruturadas. Para quê? Para a gente se sentir confortável. Para a gente sentir um conforto, um alento, e a gente se sente incluído, amado. Coisas que a gente não vai sentir em casa. Então, na próxima semana eu quero ir lá de novo. E na próxima semana eu quero ir lá de novo. Eu quero ouvir que eu sou amado, que eu sou entendido, que eu vou ser salvo. Só que não é sobre isso.
Ele é o pão que alimenta sempre, mas a gente tem que confiar. Qual é o nosso trabalho aqui? Confiar. É crer, é ter fé. E como a gente tem fé? Procurando cada vez mais, se alimentando do pão da vida. E Jesus vai falar, aquele que provar de mim jamais terá fome. A nossa fome vai deixar de ser sentimental, a nossa fome vai deixar de ser material, a nossa fome vai deixar de ser visual, porque a gente já vai estar satisfeito. A gente vai entender que muitas coisas que a gente é apegado, passageiro. Tudo passa, mas ele não passa porque ele fala, eu sou. Ele é fora da nossa linha temporal. Ele é fora de tudo aquilo que a gente entende e ele pode preencher espaços no nosso coração e na nossa vida que nada pode fazer. Então, ele é o pão da vida. Então, qual tem sido o seu pão? Será que a gente tem buscado Jesus como o nosso pão da vida, aquele que pode nos alimentar? Quando ele ora, ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não diz nos dá o mês todo. Ele nos diz, nos dai hoje. Por quê? A gente crê que hoje já é satisfatório. A gente não sabe qual é o dia de amanhã. Mas quando chega amanhã, a provisão está lá. Por quê? Ele nos dá hoje. É a mesma coisa a nossa busca espiritual. Ele está disposto a te dar dia a dia experiências únicas e pessoais que você pode ter e você pode se encher e se alimentar, e cada dia vai ser uma experiência nova. Você não precisa se apegar a experiências antigas ou a experiências dos outros. Já passou. Deus tem muito mais para cada um de nós. Ele é o pão que pode nos alimentar. Então, você está apaixonado pelo verdadeiro pão da vida? Ou a gente só quer que ele abra uma padaria para a gente estar se alimentando daquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer, das nossas satisfações? Porque se foi isso, é o que ele falou para os discípulos. Alguém mais quer ir? Porque é isso que eu venho trazer. Não venho trazer nada material, eu venho trazer o reino que é eterno. Então, que a gente possa entender que ele é o pão da vida, que nos preenche, apesar de qualquer coisa. E o outro ponto é que Jesus, ele diz que ele é a luz do mundo. Está em João 8, na próxima página. João 8, 12. Ele fala assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz na vida. E aqui, luz, ele tem muito a ver com revelar, tá? Quando Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, e a gente também lê lá em João 1, e eu acho que João é o evangelho que eu mais gosto, eu acho que ele fala de Jesus de uma maneira muito única, ele tem um olhar muito específico, que ele diz que Jesus era a palavra, ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz que Jesus era a luz que veio para vencer as trevas. E quando Jesus diz que ele era a luz do mundo, estava falando de revelação. Então ele revela, quando ele fala, eu sou, lembra lá do Yahvé, eu sou a luz do mundo, eu sou a revelação do Pai aqui na terra, eu sou a encarnação do Yahvé, aquele Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, e eu vim para libertá-los eternamente. E aí, quando a gente vê isso, Jesus, ele veio de um lugar que ninguém dava nada. Nada. Como o Salvador poderia vir de um lugar que não era nobre, que era um lugar marginalizado? Só que ele era. Às vezes a gente acha que os maiores pregadores vão ser sempre aqueles que são os internacionais, ou aqueles que estão no hype, aqueles que têm maior visibilidade no YouTube, no Instagram, que fazem e acontecem e pessoas choram. Só que cada um de nós temos o potencial de ser grandes pregadores sem nem abrir a boca.
Tem uma frase de Agostinho que ele fala o seguinte, Agostinho não, São Francisco, é Francisco, né? Francisco. Que ele diz o seguinte: pregue, se necessário, abra sua boca. Mas a questão é que não seja necessário você abrir a boca. Jesus, ele vai falar assim, ele falou, né? Eu sou a luz do mundo. E depois ele vai falar, vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade construída. O que quer dizer uma cidade construída? Quem já viu um morro à noite? Morro do Timbal, ali no Alemão. Já viram como ele é brilhoso quando a gente está vendo daqui? Cheio de luzinha? Porque anoiteceu, todo mundo ligou a luz. É impossível a gente esconder aquele morro, a não ser que falte luz. Por quê? Ele está iluminado. Jesus vai falar que não se acende uma lamparina para colocar embaixo da mesa. A gente acende para poder iluminar, para poder revelar. Então, quando ele fala que nós somos a luz do mundo e sal da terra, quando ele fala que você é a luz do mundo, que eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que estou transferindo para você, estou transferindo para vocês, que se dizem meus seguidores, o papel de revelar quem é Deus para o mundo. Então, ele deixou isso para nós. Qual é o nosso papel? Pregar com as nossas atitudes quem ele é. Qual é o seu reino? Aqui ele veio. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente se alimentar do pão da vida. É muito legal a gente ouvir que nós somos amados, que ele deixou as 99 para vir atrás da gente. Mas qual a pregação que vocês estão convertendo nisso? Porque eu já sei que eu sou amada. Eu já sei que ele foi lá na cruz, morreu por amor pela humanidade, mas a gente só é salvo e justificado se aceitarmos isso. Eu não posso dizer que eu amo o meu amigo se eu não prego para ele. Ou será que vocês e eu, tá? Eu não vou me isentar disso. Eu tenho amigos que não são cristãos. Será que eu, Silvia, sou tão egoísta ao ponto de querer ser salva, mas não me importar com o irmão, com aquela pessoa que eu falo que é meu amigo? E deixo de apresentar quem é Cristo para ele, a salvação eterna? C.S. Lewis, ele vai fazer uma exemplificação muito legal sobre isso. Ele vai falar em um dos seus sermões o seguinte. Ele fala que todos nós somos seres eternos. Basta saber para qual eternidade nós vamos. Se nós vamos passar a eternidade com Cristo ou no inferno. Então, quando a gente olha para o nosso irmão e não prega para ele, quer dizer que eu não tenho amor suficiente por ele. E João vai dizer, lá nas suas cartas, em 1 João, ele vai dizer que se eu amo o meu próximo, eu tenho que pregar Jesus para ele. Quando eu prego Jesus para ele, quando eu abro mão das minhas vontades por ele, quando eu sirvo o meu irmão, eu estou revelando quem é Cristo. Porque estou agindo como ele. Isso é ser luz. Às vezes a gente está achando que a luz a gente é só pisca-pisca. Ele não quer que a gente seja pisca-pisca. Pisca-pisca, acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Ou só aparece no Natal. Não, ele quer que a gente seja lâmpada. Que a gente esteja ali ligado o tempo inteiro para fazer a diferença. Foi para isso que ele nos chamou, para revelar a palavra dele para quem não tem esse acesso. E não é que não tem acesso porque, poxa, fulano não tem Bíblia. Não, é porque todos temos acesso. Só que basta ser apresentado devidamente. E só é apresentado devidamente com verdadeiros cristãos. O quanto a igreja está deturpada lá fora. O quanto as pessoas estão repelindo a igreja porque elas não conhecem quem verdadeiramente somos. Porque a verdadeira igreja de Cristo é aquela que prega quem ele é. Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja não está corrompida. Só que a gente tem que mostrar isso para o mundo. Se a gente ficar dentro do nosso conforto, a gente vai estar aqui, engordando de tanto comer, a gente vai explodir. Porque a gente quer que o mundo se exploda. E não é isso. A gente tem que levar alimento para essas pessoas que não têm.
Da mesma maneira que nasce no nosso coração de alimentar, de fato, aquelas pessoas que estão lá fora, de levar um alimento, a nossa verdade é um alimento. A verdade que está aqui, isso daqui é verdade. Não é o que eu acho, isso aqui é verdade. Isso aqui tem que alimentar outra pessoa, mas só vai chegar lá se eu fizer isso, se você fizer isso, se a gente se posicionar. E, de fato, reconhecer que, dentro da minha identidade, que é parecida com a de Cristo, eu sou luz, eu tenho que revelar quem é Deus. Então, será que as nossas atitudes, elas têm revelado quem é o Deus que libertou o povo do deserto? Isso era aquela realidade. A nossa realidade, depois do sacrifício de Jesus, é: será que eu estou revelando a graça daquele que nos libertou da condenação eterna? A gente não tem dimensão do que é eterno, gente. A gente não tem. Quem aqui já ficou sem luz num calor insuportável do verão? E que mora em Bangu, Camila? Janeiro, imagina. É insuportável. É insuportável. Então, a gente quer o quê? Que volte a luz logo. Volta a luz, para tu ter o quê? Um vento, um ar-condicionado, que a geladeira volte a funcionar para as coisas não estragarem. Então, quando a gente tem Jesus que é a luz, a gente tem a energia para que as coisas funcionem, para que a gente leve o refrigério de alma para outra pessoa, para que a gente leve um alimento saudável, não estragado, para que a gente leve salvação. E aí, para finalizar, eu queria fazer um experimento com vocês, já bem rapidinho. É só apagar a luz ali para mim, por favor. Tem que apagar a ring light. Eu queria que uma pessoa ligasse a lanterna do celular. Uma. Todo mundo está vendo? Certo? Agora eu queria que todo mundo ligasse a luz do celular. Oh, meu filho, bichinho. A gente já consegue ver a sala toda. Certo? Apaga todo mundo de novo, deixa só a Camille. A gente ainda consegue ver. Pode acender, Edu. Por quê? Não importa qual seja a escuridão, a densidade da escuridão. Se a gente tiver uma luz ligada, a gente já consegue enxergar. E a gente viu o poder de todas essas luzes ligadas. A gente viu a sala inteira. Basta a gente ligar a luz. Então, eu convido vocês a se alimentarem do pão da vida, que é Jesus. E que vocês possam refletir no mundo quem é o Cristo que nos libertou para a vida eterna, para estarmos com Ele, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é, como o Cauã falou, o autor e consumador da nossa fé. Feche teu olho, a gente vai orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos instruído.